Fala, gente, muito bom dia. 8h22 da manhã, dia 6 de junho, quinta-feira, hein? Vou ficar aqui no cantinho. Não, aqui embaixo ainda. Pronto. Seguinte, né? A gente está olhando o dólar aqui e vou continuar ainda buscando movimentos para baixo. Mas, Bruno, já é o quinto dia que ele está subindo consecutivamente aqui e você vai continuar com essa ideia? Sim, né? Mas você está perdendo um monte de oportunidade. Concordo, aceito e é isso. Paciência. Por quê? De novo, aquilo que eu já comentei, lembra? Eu tenho muito estudo mostrando que nesse cenário aqui, cara, enquanto ele não começar, né, a dar sinais para baixos, vocês viram que pelo menos stop também não dá, né, porque você consegue proteger, porque qualquer movimentinho para baixo, respeitando uma série de diretrizes ali, pelo menos um punchzinho para baixo ali, um direcionalzinho, ele anda o suficiente para você proteger ou inclusive realizar com um pequeno lucrinho. Então assim, eu continuo com esse jeito aqui. Por quê? Porque eu tenho que deixar passar várias oportunidades. Porque eu não estou focado em pegar todas as oportunidades, somente as melhores. Então, de acordo com a escola que eu vim estudando e levantando, é o cenário que eu preciso buscar, tá? Inclusive, olhando aqui no diário, a gente vê que ele está super esticado, né? E já está flertando com regiões aqui, tá? De topo, que inclusive, afastando mais ainda, são essas regiões aqui também, tá? A gente tem regiões ali que eu, por capricho, não deixei marcado, mas tá apontando para essa região. Beleza? Então, assim, cuidado, né? A mesma coisa dos últimos 4, 5 dias aí que a gente continua olhando. Tem a 200 aqui para segurar o preço, tá? Eu marquei essa regiãozinha aqui, igualzinha de ontem, né? Que não tô levando muito em consideração, é só por capricho para ver como é que ele vai perder essa região. Mas assim, só venda, ótimo. A gente tem aqui, ó, uma pancada de notícia para sair hoje, tá? A gente tem aqui, ó, já na abertura 9h15 mais ou menos, né? Depois a gente tem as 9h30, depois as 9h45. Então, opa, até fugiu aqui. Pronto, agora sim. Então tá isso, ó. A gente consegue olhar aqui, deixa eu colocar em vermelho, tá? A gente tem algumas notícias às 9h45, depois a gente tem às 9h30 aqui. Olha isso, quanta, tá? Sem contar que várias aqui são importantes. Tá? E a gente tem também aqui as 9h45. Então assim, janelas operacionais, tá? Ó, essas daqui são extremamente importantes, então eu acho que essas vão mexer bastante. Aí a gente tem essa aqui das 9h30 junto com, cadê? Balança comercial não, desemprego não, exportação não, acho que é só isso mesmo. É que às vezes tem alguma coisa aqui que está marcado com duas, mas ela é, por exemplo aqui, ó. Decisão de taxa de juros são coisas que inclusive estão marcadas aqui, ó, coisas que mexem bastante, né? Atas com Fed, definição de taxa de juros, dados de PIB, não tem nenhum aqui, payroll, dados de inflação também não vi nada aqui, cadê? E não é isso que eu tenho marcado aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, isso são 5 coisas aqui que eu sei que, e essas coletivas também do Banco Central Europeu, tá? Isso aqui 9h45, então aí a gente tem uma janela também bem ruinzinha para poder operar. Tá? Então fica bem delicado aí para querer pegar movimento assim de bate pronto no susto, porque a gente está com a agenda bem lotada. Então como é que a gente vai fazer? Independente da abertura do mercado, cara, venda é só abaixo da 200 aqui, tá? Então é só com o preço vindo para baixo dela. E aí eu vou dar uma atenção a esses níveis aqui. Mas que diabo de níveis são esses? De novo, é aquela projeção desse movimento aqui. Eu poderia pegar dessas mínimas para essas máximas aqui, tá? E vão dar níveis lá em cima. Então, como ele recuou muito, tá? Eu acho que ele até quebrou um pouco esse... Tá vendo aqui, ó? Ele quebrou um pouco esse movimento aqui, né? Até porque poderia projetar alguma coisa daqui. Já foram alcançados todos os níveis. Então eu preferi resetar, né, esse movimento aqui, buscando o primeiro movimento para cima mais limpo, né? Então seria esse pivôzão aqui. Então a gente tem os primeiros níveis aqui, né, que foram bem respeitados e reafirmados aqui, então isso é interessante. Depois o segundo nível, que foi bem bagunçado, né, que o preço sofreu bastante aqui, então é toda uma região de briga. E agora o terceiro nível, que é onde ele tocou 1, 2, 3 e depois reconfirmou em cima, né? Então a gente consegue ver que é onde até está marcado aqui, ó, ele tocou 2 vezes como topo, né? Brigou aqui com falso rompimento e depois ele reafirmou mais algumas vezes aqui como suporte. Então era uma bela resistência que foi violada e respeitada. Quando voltou, né, quando rompeu, ela foi reafirmada aí como suporte. Então tá aqui uma boa região para a gente ficar de olho. Não que eu vá levar em consideração, porque essa aqui é mais importante, tá? Então acredito que assim, não vou poder fazer nada de venda aqui, porque a 200 está logo na cara, né? Então a 200 ela vai segurar o preço independente dessa região. Inclusive ela pode chegar aqui e transformar isso aqui tudo numa região lateral, enfim.
pouquinho delicado. Então percebe que está um pouquinho complexo o cenário, não é esse oba-oba todo não. No índice, está um pouquinho chato também. Tá? A gente tem umas linhas aqui, não sei se dá para ver, vou deixar elas mais escuras aqui, vai dar para enxergar. Ó. Pronto. Tá? Se a gente afastar, tá aqui o cenário. É uma projeção daqui para cá, tá? É uma espelhada que eu faço ela para trás, tá? Por quê? Daqui para cá vários já foram respeitados, né? Esse movimento já foi, esse aqui não acho interessante porque de novo ele quebra aqui, depois ele faz de novo o movimento, então poderia ser um daqui, poderia, mas eu não gosto muito. Agora daqui para cá, beleza? Aqui é o movimento, né? Que a gente teve também uma briga e a hora que a gente pega para trás, a gente vê que alguns níveis aqui foram bem respeitados. Então, por mais que teve essa brigazinha aqui, tá? Ele não vinha fazendo topos novos e depois veio e fez um, né? Não, se ele tivesse um topo maior aqui, eu teria que pegar esse topo com esse fundo. Então, esse topo é o maior, esse fundo é o menor, tá? Eu peguei de um jeito um pouquinho mais conservador e a gente tem níveis aqui interessantes, né? Algumas regiões aqui que foram bem respeitadas e estão batendo muito, ó, com algumas outras regiões que fazem sentido estar marcando. Inclusive, tá? Na verdade o que me entregou mesmo que essa fibra estava certa foi essa região e essa parada cirúrgica aqui, tá? Então é o primeiro ponto. E o terceiro ponto está sendo que ele está dando numa região aqui mais conservadora, porque alguns níveis estava dando alvos mais lá embaixo, tá? Então eu tô achando muito longe, muito distante. Por isso que eu falei, não, acho que precisa ser uma coisa mais enxugada. Mas quando bateu aqui e depois isso daqui, desse jeito eu falei, não, aí tem coisa. Então eu acho que essa fibra aqui, né, com esses níveis aqui, eu acho que é maravilhosa, tá? Inclusive, né, olha só, somente compra porque está extremamente esticado lá também. Mas hoje, né, olha 200 já, inclusive ela já deu uma quebrada aqui, né? Tá vendo? Ó, se a gente dá um zoom, já quebrou para cima a 200. Isso é algo para ficar de olho. Mas nada impede dele ter mais um dia, né, abrindo com gap grandão e vindo aqui e buscando. Nessa região aqui eu não tenho nada para apoiar uma compra. Tá? Então o que eu vou fazer de compra? Se ele chegar aqui, independente se for esticado ou não, tá? Mas dá um gatilho aqui, com volume gigantesco, eu vou ignorar às vezes, dependendo de como acontecer. Tá? Agora, se ele chegar aqui de qualquer jeito, fazer um pivô para cima, tá? E nesse pivô aqui, no rompimento, tá? Ele me der algum gatilho, né? Desses gatilhos bonitos assim, ou quando chegar aqui embaixo, nessa região, ele me der alguma coisa assim, ó, um candle negativo, um candle pequenininho, de tanto faz se é positivo ou negativo, e depois um candle grande aqui positivo, né? E o volume for assim, alto aqui, tanto faz o volume aqui, e muito alto aqui, tá? O volume desse cara aqui tem que ser gigante, tá? Eu vou comprar aqui, stop vai ficar aqui, não vou usar stop nesse cara, tá? O meu stop, eu vou colocar ele aqui embaixo de toda a estrutura desses 3 candles, tá? E vou almejar, de novo, se ele partir daqui, vou buscar essa região como alvo, tá? Não vou buscar a 200 como alvo, não vou buscar essa região como alvo, vou buscar essa aqui, tá? Eu acho ótimo. Então a gente vai ter mais ou menos daqui até aqui, né? Um pivôzão aqui até aqui é lucro, tá? Porque eu sei que ele vai poder andar bastante e qualquer coisa que eu consigo proteger a minha operação. Então percebe que está sendo essa a leitura do dia hoje, mas acho bem difícil acontecer isso, mas vamos lá. E assim, gente, isso aqui a gente está projetando aqui cenários para fazer sem ter muito noção do que esperar para o dia de hoje, tá? Mas conforme o preço for se apresentando, conforme for acontecendo, tá? O plano é o mesmo de buscar compra no índice, venda no dólar, mas a questão de gatilho, onde colocar o stop, vai mudar dependendo da condição que acontece e o tipo de gatilho naquela região. Como ele chega naquela região, que tipo de gatilho acontece naquela região, porque alguns tipos de gatilhos são melhores acompanhados em determinadas situações e o alto volume é indispensável. Principalmente quando é reversões, que é o que eu estou buscando aqui, o alto volume é mandatório. Quando a gente está em tendência, pode levar em consideração o volume meio na média ali e tal, mas quando é reversão, o volume tem que ser estrondoso, tem que ser gigantesco. Por isso aquele padrão de 3 candles é interessante, porque a gente não vai estar pegando o volume, por exemplo, né, um candle negativo, um candle pequenininho e um candle grandão. A gente não está pegando o volume grande desse cara. A gente não está pegando um volume diferente desse cara aqui. Eu não estou levando só em consideração o volume gigantesco desse cara aqui. Eu estou levando em consideração os 3. Se eu somar, né, esses 3 aqui, eu com certeza vou ter um volume monumental de negociações aqui. Seria uma barra gigantesca aqui de volume. Porque esses 3 caras aqui representam a mesma ideia de subida.
tá? Então por isso que eu achei interessante levar em consideração isso daí. A gente vai somar o volume deles, porque um tem um volume grande, né, na queda, então esse candle negativo, ele tem um volume enorme aqui de negociação, porque ele chegou no fim da região, então acabou, ele não vai cair mais, não, ele parou e agora ele vai começar a subir, né? Então esse volume aqui é aquele respiro, né? Às vezes pode ter volume alto também, né? Pode até ser um martelão bonito, né? E aí sim a gente tem um volume aqui, um candle positivo, né? Um candle para cima, com um volume descomunal, que mostra que foi alto volume aqui para terminar e realizar as últimas. Aqui é o pessoal montando uma posição ou segurando um pouquinho, realizando só um pouco, né? E aqui agora o volume fica gigante para cima, porque é o movimento agora de montar posições, porque vai subir o preço bastante, ou vai realizar bastante, porque aqui era o ponto final, era o terminal final onde eles iam descer com tudo aquilo que eles vêm carregando lá de trás, tá? Então é uma ideia bem interessante para levar em consideração nesses contextos, e é por isso que o vídeo ficou um pouco mais longo, porque eu realmente passei aqui uma explicação bem interessante sobre reversões, como eu enxergo, como eu interpreto reversões. Beleza? Gente, muito obrigado, valeu, muito cuidado hoje, é isso aí, pouca janela operacional, né? Então tá bem arriscado querer buscar operações muito seguras hoje por causa do contexto da agenda de notícias hoje, mas é isso aí, gente. Com muita calma, paciência e bastante disciplina e uma técnica bem refinadinha, dá pra ir longe, beleza? A gente chega lá. Então é isso, gente. Muito obrigado, valeu, forte abraço e até!